Muito bem, meu amigo ouvinte, minha amiga ouvinte, estamos aqui para falar muito sério, tá? Você das redes sociais, você amigo do rádio, seja muito bem-vindo. Eu sou Alisson Calil Cordeiro e o assunto aqui hoje é dengue. É um assunto muito sério. Quero falar com você, pai de família, você, mãe de família, você responsável pelos ambientes corporativos, está cuidando do quintal da sua empresa aí, meu amigo? Não é só no bairro não, viu? A situação é em toda a cidade. Então, a gente quer falar a respeito desse assunto, porém com profundidade e também com um olhar especial de um técnico da área de saúde. Com muito prazer, estou recebendo hoje aqui o Dr. José Guilherme Amorim, que em mais uma oportunidade traz um bom assunto, uma boa discussão para uma boa reflexão da audiência. Doutor, seja muito bem-vindo, tudo bem? Obrigado, Alisson. Obrigado a todos, uma boa tarde e agradeço mais uma vez o convite de estar aqui. É sempre um prazer recebê-lo aqui. Doutor, quero saber o seguinte, a gente está numa situação de epidemia pela dengue, num país tropical, não é como é o Brasil, que chama todas as condições climáticas para que isso esteja cada vez pior, se não forem tomadas, né, as devidas providências. Cornélio Procópio, uma cidade com 50 mil habitantes, com 8 óbitos, quase 2.500 casos já confirmados dessa doença. O que vem à tua mente, doutor, de forma imediata, como um profissional da saúde, para poder falar para a nossa audiência? Pois não. Olha, Alisson, a dengue é uma doença para todos nós que somos brasileiros, né? Que eu tenho 42 anos e a gente escuta desde a infância, né? Recorrente, a cada 1, 2 anos a gente passa por uma situação semelhante e óbvio que existe aí o contexto político, questões de saúde pública, mas existe aquela situação própria, particular do indivíduo que cuida da sua residência, do indivíduo que tira aquela água parada que está no vaso de planta. Eu sei que tem todo o contexto aí envolvido, mas a nossa atitude pessoal, particular, ela é muito importante numa situação dessa que a gente está vivendo. Responsabilidade do cidadão mesmo, não é isso, doutor? A gente tem que atentar para isso, não é? Isso, é muito importante, sabe? Esse comprometimento ali de saber que o mosquito que cresce no seu quintal é ele que vai infectar o seu vizinho, a criança, o idoso que já não tem uma resposta imune tão adequada para uma situação tão grave, porque a dengue ela é uma doença grave, né? Nós brasileiros estamos acostumados com ela, mas ela não é uma infecção simples, né? Tem complicações sérias e graves que advêm do quadro de dengue. Doutor, gostaria de indagar o senhor, porque geralmente o que vem à nossa mente no primeiro momento, eu peguei a dengue, eu vou ficar em casa um tempo com dor na junta, com dor atrás do olho, daqui a pouco eu tô bom. O que tem assustado muito o brasileiro são os desdobramentos e os quadros secundários a partir do contágio da dengue. Isso está assustando muita gente. Até tem algumas pessoas dizendo, o fulano foi lá, foi internado com dengue, passou um tempo, daqui a pouco, mediante a tanta comorbidade, tanto problema de saúde e tal, o organismo colapsou e acabou perdendo a vida. Infelizmente, isso está acontecendo, né, doutor? Sim, Alisson. Isso é uma situação extremamente complexa, né? Todos esses sintomas, né, clínicos são mais comuns, que nós já temos conhecimento, né, que é amplamente difundido pelo Ministério da Saúde, né, pelos órgãos responsáveis, né? O paciente começou com um quadro de dor muscular, febre, dor atrás do olho, né? Isso sempre deve ser levantado a suspeita de dengue, né? Principalmente por nós, profissionais médicos, mas que o paciente tenha, né, ou comece a aprender, né, que eu acho que todos nós precisamos começar a entender sempre cada vez mais essa doença, que algumas situações secundárias e graves, né, complexas, elas podem surgir conjuntamente no período de evolução da doença e em alguns casos, né, que são mais raros, mas eles existem, depois que a doença termina, né? E isso é um ponto muito importante que muitas vezes passa, sabe, despercebido, né, até no olhar do clínico, e não é culpa, é porque a doença realmente é grave, é complexa, e isso pode surgir, né, e às vezes acabar numa situação de um quadro, por exemplo, neurológico, que é a área que eu trabalho. E me diga uma coisa, doutor, a gente falava até um pouquinho em off a respeito dessas questões aqui no momento anterior à entrevista. É possível que a partir do contágio da dengue o organismo entre num colapso, que a pessoa possa até, de forma transitória, perder os movimentos? Isso pode acontecer?
Pode, Alisson. Então, esse é um ponto muito importante, né? A gente tem que... A complexidade da dengue, ela se dá da seguinte forma, né? Não existe apenas um vírus de dengue. Existem 4 vírus de dengue. Então, são 4 tipos diferentes de vírus que causam a doença dengue que a gente conhece. E os 4 tipos, doutor, eles ocorrem no território brasileiro? Sim, mas predominantemente tipo 1 e tipo 2. Né? Então, o que acontece? Nesses 4 subtipos, né, que a gente tem, existe alguns que eles têm mais facilidade para atravessar, que a gente tem com uma barreira do sistema nervoso central. E eles conseguem atravessar essa barreira, é o tipo 2 e o tipo 3. Sendo que entre esses que eu acabei de mencionar, o tipo 3 ele é associado a situações mais graves, tipo as complicações hemorrágicas, né, os quadros aí que levam a situações mais complexas de tratamento. Tá certo, doutor, a gente está falando a respeito de algumas questões um pouco mais técnicas, explicando, né, o que ocorre no Brasil, mas eu penso que um papo desse que a gente tem num veículo de massa, como é o rádio, como são as redes sociais, o que a gente tem que sempre defender e massificar e bater na tecla é a respeito da responsabilidade do cidadão em não promover o ambiente pro Aedes se proliferar. Seria isso, né, doutor? Com certeza. Não podemos nos esquecer que além da dengue, o Aedes também é transmissor da chikungunya e do Zika vírus. E a gente já teve situações no passado, né, que a gente via casos que se difundiam, acontecendo no Brasil inteiro, né, situações graves com chikungunya, com Zika vírus, crianças em decorrência dessa doença que tiveram microcefalia. Tá? Então são situações graves que a pessoa tem um cometimento ali pela vida inteira, né? Vai sofrer a vida inteira. Então temos que tomar cuidado. Eu acho que cortar, né, esse ciclo na parte onde o vetor, né, que é o Aedes, se reproduz é muito importante. Eu lembro, doutor, o senhor me falou, me ocorreu agora, inclusive quando a minha irmã Renata esteve grávida, foi bem num problema, num surto, né, de Zika, de chikungunya. Isso era um pesadelo, um verdadeiro terror para as mulheres que estavam ali gestantes naquele momento, porque elas, vou sair de casa, é perigoso ser contaminada, não é? E é realmente uma situação que poderia facilmente ser evitada se esse ambiente para a proliferação do Aedes não fosse tão favorável à época, não é? Com certeza, com certeza. E a gente, os cuidados, eu acho que ter ali, óbvio que dentro da nossa realidade não fica acessível a todo mundo, mas a questão do repelente, tá? Desculpa, o repelente, ter roupas mais compridas em ambientes que você sabe que vai ficar exposto, né? Um cuidado ali mínimo, mas pode fazer muita diferença, porque é um descuido, o mosquito vem, a gente sabe que ele tem hábitos preferencialmente diurnos, né? Então, são cuidados que acabam evitando aí toda essa complicação, desgaste, né? Todo o envolvimento familiar, porque todo mundo se preocupa, né? Os hospitais estão lotados, os prontos-socorros estão cheios de pacientes, né? Eu que vou frequentemente tenho observado como que está sobrecarregado o nosso sistema de saúde. Eu até acompanhava algumas reportagens aí no município de Londrina, dentro das UPAs, notadamente na unidade do Sabará, 10 horas de espera para um atendimento, né, devido à demanda desse atual momento. Então é realmente uma situação muito grave pela qual a gente está passando, e você, amigo, tem que ter a sua consciência de cidadão, você chefe de família, você chefe da sua empresa que exige, desenvolve, melhor dizendo, um papel de liderança dentro do seu núcleo, tem essa preocupação se o seu ambiente está sendo bem cuidado, se está tendo a manutenção. Dia desse, doutor, eu recebi uma foto na região central de Cornélio Procópio, no centro cívico, numa das ruas mais importantes. É uma situação de um terreno lá inacreditável, né? Inacreditável, uma falta de cuidado de pessoas com certeza muito esclarecidas e que teriam toda a possibilidade de promover a manutenção daquela localidade e que simplesmente não a fazem por não importar-se mesmo, né? Então realmente isso é muito sério, e eu acho que as autoridades tem que realmente entrar nesses ambientes particulares, promover essa limpeza e, claro, obviamente, atuar os responsáveis, não só com a cobrança do serviço, também como todas as sanções que são possíveis, né, doutor? Ah, com certeza, né? Ainda puxando a questão da saúde e as complicações da dengue. Pois né? não.
Recentemente tive uma notícia de uma colega da época de faculdade, e você vê como assim, é uma doença que impacta a vida. Ela é médica e ela teve um quadro de uma encefalite por dengue, né? É uma inflamação seríssima do cérebro, do parênquima cerebral, e pode levar à morte. Recentemente, né, tivemos um caso lá em Londrina, uma paciente que teve dengue agora em abril. E após ali, em torno de mais ou menos de 10 a 15 dias, ela começou a evoluir com a fraqueza das pernas, lateralmente. Ela procurou a gente na nossa clínica lá de Londrina, a gente fez o diagnóstico, investigou, teve que fazer uma punção lombar, teve que tirar líquor da coluna ali para avaliar, fazer toda a avaliação. E ela tinha um quadro que é uma doença, uma repercussão autoimune, né, que na medicina é chamada de síndrome de Guillain-Barré, que o paciente, o organismo, ele começa a atacar ele mesmo. Isso pode ser, né? E existem vários já estudos que associam isso à dengue. Então são complicações raras. Toda essa questão social ela está envolvida, e a pessoa sofre repercussões muito sérias. A paciente, em alguns dias, ela esteve paraplégica, as pernas não mexiam. Agora ela está recuperando, graças a Deus ela está voltando a caminhar, voltou já conseguindo dar uns passos, mas são sequelas que a dengue tem deixado na nossa sociedade. Gente, é muito sério. Conforme eu abri esse papo aqui com o Dr. José Guilherme Amorim, é realmente um assunto muito sério. É um assunto que envolve o comportamento social do cidadão e, é claro, obviamente, é um assunto de saúde e também um problema nesse momento pela alta demanda de saúde pública também. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui. A gente quer bater mais papo com você a respeito de saúde. Eu acho que esse assunto, a respeito, essa pauta em especial a respeito da dengue, ela veio num momento muito pertinente, porque a gente tem percebido o que está passando, notadamente o norte do Paraná, em relação aos números, estatísticas bem acima de outras regiões do país. Então é muito bom falar a respeito disso e, claro, é muito melhor ainda falar a respeito disso com profundidade, aproveitando todo o seu know-how e a sua expertise. Obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço mais uma vez, Alisson, agradeço a todos os ouvintes, né, e os pacientes que nos acompanham aí, em especial a dona Rosângela Olegário, que escuta sempre a Rádio Graúna, e ajudar a difundir essas informações importantes para toda a nossa sociedade. Muito bom, muito bom. Dona Rosângela, um beijo para a senhora, muito obrigado aí pela honra da sua companhia. Dr. José Guilherme Amorim, mais uma vez na bancada da Líder de Verdade, levando esse papo bom para você aqui pela Líder. Eu sou Alisson Calil Cordeiro e a gente volta pelas redes a qualquer momento ou então pelo dial em 953. Um abraço e até a próxima.